Então, retomando os trabalhos, concedo a palavra aos defensores para a defesa, pelo prazo comum de 2 horas e 30 minutos, uma vez que se trata de 2 réus. Combinarão entre si a administração do tempo e, na falta de eventual acordo, será dividido pelo juiz-presidente. Então, com a palavra, os advogados de defesa. Boa tarde. Excelentíssimo senhor Dr. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz de direito deste Tribunal do Júri, o povo desta comarca se orgulha em tê-lo como julgador. Vossa Excelência, por ser um baluarte da justiça, espelha-nos profissionalmente e, sobretudo, confiança em nossa tão almejada justiça, conduzindo com brilhantismo todos os trabalhos neste plenário. Receba nossas homenagens. Excelentíssimo senhor Dr. Renato dos Santos Santana, ilustre acusador oficial. Suas palavras encantam sempre a todos nós, principalmente no que concerne a demonstração de humildade e sensatez imposta neste tribunal. Apesar de estarmos em lados opostos, lutamos por um mesmo ideal, que é a proliferação da justiça. Recebo as nossas homenagens. Senhores representantes da nossa gloriosa Polícia Militar, funcionários deste tribunal, espectadores, nossas sinceras homenagens. Senhores jurados, que nesta ocasião, juízes de fato, assim devem ser tratados como vossas excelências. Foram escolhidos por qualidades morais, por serem portadores de conduta ilibada. Não se esqueçam que hoje, nas vossas mãos, se encontra o destino de 2 semelhantes, que por um infortúnio estão sentados no banco dos réus. Vossas excelências estão aqui para garantir que seja feita a justiça. Nada mais do que a justiça. Antes de vossas excelências proferirem os vossos julgamentos, é importante entender qual a competência do Tribunal do Júri. Entenderem por que estão aqui hoje. É necessário que vossas excelências saibam de vossas importâncias hoje. Rogo a Deus que ilumine as vossas mentes nesta augusta missão de julgar, levando deste tribunal a certeza que, por mais uma vez, foi realizada a mais sábia justiça. Que Deus permita que vossas excelências, ao retornarem aos vossos lares, durmam em paz, com a certeza de que julgaram corretamente e não cometeram nenhuma injustiça. Recebam os nossos cumprimentos. Primeiro de tudo, como advogada, eu acredito que não tem como eu conseguir iniciar a defesa do Caio sem explicar a vocês por que vocês estão aqui. O Tribunal do Júri é feito para julgar os crimes dolosos contra a vida, que é homicídio, infanticídio, instigação, auxílio a suicídio, aborto. O dolo é o que tem que ter no caso para vir para cá. O dolo é a vontade livre e consciente de praticar um crime. Ele ocorre quando o agente tem o conhecimento da ilicitude e quer cometer o delito. Sustenta o Ministério Público que o Caio e o Victor, com o mesmo dolo, com a mesma vontade, cometendo assim o homicídio qualificado por motivo fútil, que dificultou a defesa da vítima. Isso é o que o Ministério Público defende. Eu, como advogada, que estudei 5 anos na faculdade, passei numa prova da OAB, não é algo fácil, eu estou aqui para garantir que o Caio seja julgado com justiça. Eu não estou aqui para colocar caraminhola na cabeça de vocês, e sim para mostrar as provas, se existem ou não dentro do processo. Então, para a gente condenar um réu, tem que ter prova.
Se não tiver prova, não tem que condenar o réu, tem que absolver. Os modos de prova de dolo. Tem a prova direta. Você pode provar o dolo com testemunhas e depoimentos que comprovem a vontade livre e consciente do agente. Ou a prova indireta. Palavras e gestos, entre outros, que demonstram a vontade de praticar o crime. Então, as provas do dolo é isso. Tem que ter no processo uma prova que o Caio mandou matar o Lucas. O Caio mandou o Vitor matar o Lucas. Tem que ter isso. Sem ter isso, não tem como condenar. O áudio, até daqui a pouco eu vou explicar aqui para vocês, o áudio que foi juntado no processo é uma mentira contada pelo Caio. Por quê? N motivos. As consequências jurídicas do dolo é: o dolo é uma circunstância que agrava a pena de um crime. Isso significa que, se alguém age com dolo para praticar uma conduta criminosa, a pena para esse indivíduo será mais severa do que se tivesse agido por culpa. O caminho do crime, a pessoa que quer cometer um crime, determinado crime doloso, ela faz o caminho do crime. Ela cogita, ela prepara, ela executa e tem o seu exaurimento. A cogitação é, a pessoa pensa, tem uma treta com esse cara, não gosto dele, eu vou cometer esse crime contra ele. Aí ele começa a preparar. Ele escolhe o lugar onde ele vai fazer o crime, para ver se não tem câmera, para ver se na hora do crime ele vai conseguir finalizar o que ele quer fazer, para ele não ser interrompido. Essa é a preparação. A execução. Ele espera a pessoa no lugar, porque já está planejado. Tem o dolo, ele está esperando a pessoa no lugar, a pessoa passar pela rua que ele escolheu, para consumar o crime. Aí vem o exaurimento, a morte. No caso, o Caio, junto com o Vitor, supostamente, se o Caio mandasse o Vitor cometer esse crime contra o Lucas, se fosse um homicídio doloso, será que ele teria cometido da forma como ocorreu? Passando pela rua, um pedaço de pau, desferiu, sim, o Vitor, várias pauladas nele, levou à morte. Ao meu ver, como causídica, que estudei 5 anos, estudei para passar na prova da OAB, estudei esse processo, ao meu ver, o Vitor cometeu uma lesão corporal, com agravante seguida de morte. Ele não recebeu ordem de ninguém. O Caio não deu ordem para ninguém matar ninguém. Aquele áudio que a irmã dele juntou no processo foi pura mentira. De fato, ele não mandou matar. Pensem, se tivesse sido uma coisa combinada, iria ser usado um pedaço de pau no meio da rua? Conforme, o nobre promotor de justiça relatou, que o Victor, essas 2 tatuagens, segundo o entendimento dele, é de uma pessoa que já matou 2. Uma pessoa que supostamente matou 2 pessoas, porque ele não tem condenação de 2 homicídios, ele não tem. Isso foi levantado aqui de forma suposta. Ele, que, supostamente teria matado 2 pessoas, porque se ele tem isso daqui tatuado, é porque ele matou de fato. Se ele quisesse matar o Lucas, ele iria matar o Lucas com paulada no meio da rua para todo mundo ver? Ele tinha amizade com o Lucas. Ele conversava. Não seria mais fácil chamar o colega para pescar, matar, jogar o corpo no rio?
Se fosse a vontade de cometer um homicídio qualificado por motivo fútil, de modo que dificultasse a defesa da vítima? Reflitam sobre isso. O artigo 121 fala matar alguém. Aí o parágrafo 2º diz sobre o homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido por motivo fútil, à traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. É muito. Não acho justo que o Caio seja condenado por uma mentira que ele enviou via WhatsApp para a irmã. Mas eu vou explicar isso mais à frente. Então, o Ministério Público ele defende que os réus cometeram o crime de homicídio qualificado. Eu, como defensora do Caio, afirmo e provo que ele não foi o mandante deste crime. Não há no processo áudios do Caio dando a ordem para o Victor. Não foi mandado nenhum ofício para as empresas de telefonia para ver se o Victor e Caio tinham telefone registrado no seu CPF que comprovasse as ligações na hora. Então, o que houve, de fato, ao meu ver, que o Victor cometeu, foi uma lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, que fala ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Daí tem agravantes, parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. O que aconteceu? Tem o relato do Victor. Tinha um breve desentendimento anterior. O Lucas chegou, chamou ele de corno e insinuou que tinha tido algum tipo de relacionamento com a ex-mulher do Lucas. Na hora, surtou. Não pensou no que estava fazendo. Pegou um pedaço de pau e nem viu na hora. Nem viu. Foi no momento. O Ministério Público quer que vocês acreditem que, devido Lucas ter brigado com a Karina, que é a mãe do Caio, ele quer que vocês acreditem. Essa briga deu em torno de umas 6 horas da tarde, conforme está na primeira declaração da Karina. Essa briga do Victor com o Lucas foi já umas 9 e pouco da noite. Ou seja, então, das 6 às 9, deu tempo deles conversarem, combinarem, ir lá e matar. Fazer o crime de homicídio qualificado. Não, não foi isso que aconteceu. Não foi. O Caio não participou de nenhum crime. Não tem dentro do processo 4 mensagens dando ordem para matar. O que tem dentro do processo são 4 mensagens do Caio falando sim. Que foi um salve. Tem. Mas áudio dele mandando para o Victor. Ó, faça isso. Assim. Não tem. Como advogada, a gente estuda as provas do processo. Antes de eu adentrar sobre isso, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre a mentira. E isso não é caraminhola.
A mentira, ela está prevista na Bíblia. Eu trouxe a Bíblia ali para ler. Eu vou pegar para ser mais completo o texto. Em Levítico, capítulo 19, versículo 11, fala: não furtareis, não usareis de embustes, nem de mentiras, uns para com os outros. Não jurareis falso em meu nome, porque profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, e não o despojarás. O salário do teu operário não ficará contigo até o dia seguinte. Não amaldiçoarás um surdo, não porás algo como tropeço diante do cego. Mas temerás a teu Deus, eu sou o juízo, o Senhor. Não sereis injustos em vossos juízos. Não favorecerás o pobre, nem terás complacência com o grande, mas segundo a justiça julgarás o teu próximo. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 19, fala: os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. Versículo 22 fala: os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que procedem com fidelidade agrandam-lhe-se. O falso testemunho não fica impune. O que profere mentira perecerá. Veja a situação do Caio hoje. O que profere mentira perecerá. O Caio mentiu quando ele mandou aquele áudio para Ana Rafaela. Ele mentiu. Ele estava longe. É uma mãe que ele não tem contato. Creio eu que esse áudio tenha sido enviado quando o Lucas estava no hospital e algum dos familiares falou para a Karina que não era para ela ir lá, porque o pai e a mãe do Lucas talvez pudessem estar, não querendo a presença dela. Aí ele mandou esse áudio. Dentro do processo, não tem a ordem dele para o Vitor mandando matar, nem bater. Não tem, não existe isso dentro do processo. O julgamento deve ser feito com provas que estão dentro do processo. Uma vez que não existe, não tem por que ele ser condenado. Após fazer tal reflexão sobre a mentira, outro ponto também que eu queria conversar com vocês era: tem um artigo do Código de Processo Penal, o artigo 197, que ele fala assim: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. As demais provas que o Ministério Público alega ter utilizado são os depoimentos. Só que em nenhum depoimento a pessoa soube precisar quando recebeu a mensagem. Nos depoimentos, o disse que me disse, fiquei sabendo. Não está no processo essa prova para condenar o Caio, para falar que ele mandou bater, ou para falar que o Caio mandou matar. Não existe essa prova no processo, não existe. Existe 4 áudios mentirosos que ele mandou para a irmã Ana Rafaela. Por que são mentirosos? Porque se não fosse mentira, por que o Victor ia querer esconder ele? Teria motivo?
essa suposição de que Caio e Victor seria de PCC, baseada em quê? Cadê a prova? Aqui a gente está falando de processo. A gente não está julgando disse que me disse. Cadê a prova? É do PCC? Cadê a prova? O Caio é inocente. O Caio não tem participação alguma na briga que teve o Victor e o Lucas. É simples assim. Foi, sim, uma lesão corporal agravada pelo parágrafo 3º, seguida de morte? Foi. Que o Victor cometeu sozinho, pelos motivos dele, que o advogado dele vai vir aqui e vai expor de forma detalhada. Agora, querer falar que o Caio, que não é próximo da mãe, não é próximo da irmã, não é próximo do Victor, que o Caio, lá do estado de São Paulo, onde ele mora, tem o poder para dar uma ordem e o Victor obedecer que nem um cachorrinho. Em menos de 3 horas, um fato acontecido aqui em Centenário? Entendo, o Ministério Público faz o trabalho dele. Mas eu, aqui hoje, como advogada, defendendo o meu cliente, que se chama Caio, passo para vocês. Não há prova no processo para que ele seja condenado. Não existe. Disse que me disse não condena ninguém. Áudios de celular falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou do PCC, do comando. Não prova que mandou. Se tivesse sido oficiadas as empresas de telefonia, coisa que, poderia ter sido feito, ia até lá. Se eles mantinham contato ou não. Não tem isso no processo. O Caio, ele está acompanhando tudo agora aqui. Está conversando comigo pelo celular, ele está desesperado lá. Ele falou para mim que ele nem lembra desses áudios que ele mandou. Que foi a maior burrice da vida dele ter feito isso. Porque ele não mandou matar ninguém. Nesse caso aqui hoje, o Victor tinha os motivos particulares dele. Na sequência 88.1, tem um despacho do juiz, Do juiz, não. Creio que é uma manifestação do Ministério Público, 88.1. Quem que se manifestou? Ministério Público. O Ministério Público se manifestou, basicamente, afirmando o seguinte, que o envolvimento de Caio Henrique Saraiva tem respaldo também na prova testemunhal, conforme é possível verificar nas declarações de Carina do Carmo Silva, sequência 1.3. Na declaração da Carina, ela fala que no dia 19/3/2022, quase 6 da tarde, se desentendeu com o Lucas, porque ele ingeriu um corote de pinga e 2 latinhas de Skol e queria desligar o Wi-Fi, mas a declarante o impediu, entrando na frente, momento em que Lucas jogou a declarante no sofá e ambos entraram em vias de fato. Uma violência doméstica básica. Após a briga, Lucas saiu de casa xingando a declarante de biscate e falando que iria dormir numa casa melhor que a da declarante.
A declarante ficou sabendo que quem tinha batido em Lucas com o caibro foi o Mandrake, ex-companheiro de sua filha Ana Rafaela. Que Lucas era usuário de cocaína e crack. Que a cocaína Lucas comprava de Mandrake e o crack Lucas buscava na barroca. Que Lucas e Mandrake eram amigos. Ou seja, vamos supor que o Victor queria cometer um crime de homicídio. Eles eram amigos. Pelo que a Karina conta aqui, Victor vendia droga para ele. Quem quer cometer um homicídio qualificado, ele vai seguir as fases do crime, o iter criminis. Cogitação, preparação, execução, exaurimento. Visto que o Victor supostamente já matou 2 por causa da tatuagem, ele iria pegar o Lucas no meio da rua, do nada, de repente? Creio que não. Essa é o depoimento da Karina. A Karina fala no final: ficou sabendo que Caio enviou uns áudios para Marlene da Silva, relatando que foi ele que mandou Mandrake agredir Lucas. Isso daqui é um dos depoimentos que o doutor promotor acha que serve para fundamentar a denúncia dele, né, como concurso de pessoas, como mandante do crime. Esse é um, está aqui. Aqui, o Caio não mandou mensagem para Ana Rafaela. Foi para Marlene da Silva. O depoimento do Leonardo Duarte da Silva, 18.4. O Ministério Público também disse que serviu como base, né, para fundamentar a denúncia. Fala o seguinte: que seu irmão, Lucas, convivia com Karina há 9 anos. Que em data e horário que o declarante não se recorda, apenas se lembra que era num sábado, à tardinha. O declarante se encontrava em casa quando Lucas chegou na casa de sua mãe Célia, dizendo que tinha discutido com Karina e se separado dela. Na ocasião, Lucas pegou o celular dele e mostrou os áudios de ameaças que Rafaela enviou para ele. Não foram áudios enviados por Caio. Aqui ele conta que foi pela Rafaela. Que o declarante se lembra que nos áudios, Rafaela falava que iria mandar pegar Lucas, porque ele tinha brigado e batido na mãe dela. Então, isso daqui o Ministério Público utilizou para fundamentar a denúncia. O declarante esclarece que, na mesma noite em que seu irmão Lucas foi acredito, ficou sabendo por populares que Lucas tinha sido agredido por um rapaz conhecido por Mandrake, o Victor, que está sentado ali. Então, ficou sabendo por populares que Lucas tinha sido agredido por um rapaz conhecido por Mandrake, o Victor. Isso aqui está fundamentando a denúncia. É uma prova de grande valor para o Ministério Público. Ô, doutora, deixa eu só deixar claro, não gosto de fazer interrupção, que a denúncia é o início do processo. Então, não tem prova. A prova é depois, por isso que teve a instrução depois. Quando a pessoa é ouvida na delegacia, não tem advogado, então não tem contraditório em ampla defesa. Então, tudo que a doutora fala de fundamentar a denúncia é saber, houve ou não houve. Parece que sim. Então, por isso que é colocado adiante. Então, eu não tomo isso, não tomei isso como verdadeiro. Até porque eu tive o caráter de falar que eu também desconfiava da Ana Rafaela. Sim. Continuando ao terceiro aqui, né? Que serviu também, né, de certa forma, para talvez embasar.
A sequência 1807. Teria como colocar sequência 1807? Será que é 1.7? Parece que a doutora não estudou tanto o processo como falou aí antes, né? Não. Parecendo. Estou perdida aqui, Eu tô confesso. percebendo. Mas já vou localizar o que eu quero. Deixa quieto. Deve ser, não sei. Será? Da Ana Rafaela. Isso. Estava perto. Não sei porque eu coloquei 18.7 no meu relatório. Acho que vai estar mais para baixo, a parte que interessa. Espera aí. Aqui, a parte que eu queria saber. Que no mesmo dia que sua mãe Karine e Lucas brigaram, ficou sabendo, através de seu meio-irmão Caio Henrique, morador de São José do Rio Preto, São Paulo, que seu ex-companheiro Mandrake teria mandado mensagem pelo Facebook para ele, falando da agressão de Lucas contra sua mãe Karina. Obrigado. Ou seja, há várias situações que ficou sabendo, que foi dito. Então, assim, prova de que ele mandou, não há. O depoimento da Sidneia Pereira, que o doutor Ministério Público, né, usou, ela fala, né, esse aí você pode condenar, porque esse aí não vale nada. Ela contou, né, que uma vez o Lucas ficou na moto e esse Victor dando tiro na rua. Falou. Se é verdade, se é mentira, não tem prova aqui. Falou. Pessoas mentem. Quem daqui nunca contou uma mentira? Nunca. Nós todos aqui, ninguém nunca mentiu. Todo mundo aqui só fala a verdade. Então, para mim está claro. Os áudios do Caio não passam de mentira. No que concerne o fato de como se tivesse sido uma confissão, né? Esse áudio seria uma confissão que ele mandou matar o Lucas, ao meu ver, não deve prosperar. Por si só, não é apto a embasar uma condenação. Devemos a gente se atentar para o artigo 197 do Código de Processo Penal. Aqui fala da confissão em juízo. Confissão que faz lá na delegacia. O valor da confissão será aferido pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para sua apreciação, o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e essas existe compatibilidade ou concordância. No caso, em tese, não há. Ao meu ver, como advogada, não há. Então, com base nisso, eu venho até aqui pedir a absolvição do réu Caio, porque ele não mandou matar. O artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, impõe como causa de absolvição a inexistência de provas suficientes para a condenação.
e que a confissão deverá ser analisada em conjunto com as demais provas colhidas no processo. A mesma, isoladamente, não poderá embasar uma condenação. Não pode embasar a condenação dele com esse diz que me diz, fiquei sabendo. Alguém disse. Sem prova. Não se condena uma pessoa a uma pena de 12 a 30 anos por um disse que me disse, por 4 mensagens mentirosas enviadas por ele. Conversei com ele hoje. Falei, Caio, você quer falar a sua versão dos fatos, Caio? Ele disse para mim, doutora, se eu for falar e falar que eu menti, alguém vai acreditar em mim? Ninguém ia. O fato de você estar aqui como réu, para a sociedade, você já está condenado. O fato dele ter sido pronunciado pelo juiz e estar aqui hoje nesse julgamento, não faz dele uma pessoa condenada. Eu, como advogada, estou aqui para mostrar para os senhores que não se pode condenar sem prova no processo. É injusto, é injusto. O artigo 386 fala, o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não existir prova suficiente para a condenação. Nesse caso, não há prova. Tem 4 áudios dele, sabe Deus como é que ele estava na hora, ele deve ter ficado bravo, ele soube que a mãe dele brigou com o convivente dela. Alguém tirou sangue dela, não sabe se ela mesma se machucou, se o Lucas machucou ela. Ele é filho. Deve ter ficado muito revoltado, mesmo sem ter um contato tão próximo com a mãe. Mandou esses áudios para Ana Rafaela, sem pensar. A Ana Rafaela foi, mostrou na delegacia, mostrou para os familiares. Mas o Victor, o advogado do Victor, vai vir aqui e vai explicar como tudo verdadeiramente se deu. O Caio, por questão de justiça, ele deve ser absolvido. Ele não deve ser condenado. Eu vou explicar aos senhores como votar os requisitos que serão formulados. Serão formulados requisitos para o Caio, requisitos para o Victor. Os requisitos serão formulados na seguinte ordem, indagando a materialidade do fato. O Caio mandou matar o Victor. Eles estão sendo denunciados pelo crime de homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Motivo fútil, de modo que dificultou a defesa da vítima. Tem no processo o Caio mandando matar? Não tem. Não tem isso no processo, não existe. Então, a materialidade do fato, não. Da parte do Caio, não tem. Não houve crime de homicídio por parte do Caio. Ele não mandou ninguém matar. Não tem. Teve autoria ou participação? Não, não teve. O Caio e o Victor nem conversam. O Victor falou hoje aqui. Não se conhecem pessoalmente. Como que uma pessoa que você não conhece pessoalmente vai te dar uma ordem, vai lá e mata, e você vai e você mata? Isso não existe, não está aqui no processo. Não tem isso no processo. Caso Vossas Excelências entendam que não seja o caso de absolver o Caio, e caso Vossas Excelências tenham sido convencidas pelo promotor que não, o Caio mandou sim matar. Coisa que eu acho difícil, visto que não há provas aqui. Eu deixei claro para vocês, não tem prova. Não tem.
Nenhuma ordem do Caio aqui dentro mandando fazer, mandando matar, mandando bater. Não existe. O Victor teve os motivos dele. O Caio não tem nada a ver com isso. Caso vocês entendam que não, que o Caio mandou bater, com base nos áudios que está no processo, eu peço a vocês... Espera aí. Na parte que tem aqui dos requisitos que serão formulados, né, na seguinte ordem. Como que os jurados devem votar para aplicar a tese desqualificadora? A materialidade do fato. O Caio mandou matar? Não, ele não mandou. Esses quesitos aqui serão formulados, tá? Eu vou poder pegar a palavra de novo e explicar novamente para vocês. O Ministério Público também vai explicar. Mas o importante é, ainda que vocês achem que o Caio mandou bater no Lucas, e o Lucas se excedeu na hora, infelizmente cometeu uma agressão física de natureza grave, que resultou a morte da vítima. O Caio não mandou matar. O Caio não mandou bater. Se vocês acreditarem nisso, que ele mandou só bater e não matar, votem para que a materialidade do fato não houve. Só isso. Certo? Estou por encerrada a minha parte. Só lembrando que os defensores têm 2 horas e 30 em comum, tá? Então, depois, se a doutora quiser voltar dentro do prazo, pode o doutor Calixto falar, a doutora retornar, sem problemas. Sem que haja uma previsão legal para isso. Tanto que o crime previsto é matar alguém. Não é ninguém deverá matar ninguém. Ele prevê uma situação para garantir que você sabe que conduta você pode ou não pode ter. Então, você sabe que se você matar, você vai sofrer um processo e você tem no caso, com agravante, no caso do Victor, de 12 a 30 anos de reclusão. Só que não foi o que aconteceu aqui. Não é o que aconteceu, não foi o que aconteceu naquele dia. O Victor, ele está sendo acusado por um homicídio que não cabe a ele. Ele, de fato, agrediu o Lucas. De fato, o Lucas perdeu a vida. Esses são fatos. Ele confessou aqui, ele bateu mesmo. Ele pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça do Lucas. Mas nunca foi com a intenção de matar. E somente com a intenção de matar é que ele poderia, ou se ele fosse indiferente ao resultado, o que ele não foi. Se 1 ou 5 vezes, independente, nesse momento, só pelos fatos. Ele bateu, o Lucas foi resgatado, ele teve atendimento médico, não resistiu por decorrência de complicações das lesões que ele sofreu. Tá, e aqui hoje, eu sei que é muito fácil para a gente colocar as pessoas no contexto e julgá-las com o contexto delas. Só que o devido processo legal que eu falei para vocês lá, desde o começo aqui, que a doutora também já trouxe, e o próprio doutor Renato, o próprio Ministério Público já trouxe, o que está sendo julgado aqui é a conduta naquele dia, naquela noite. Os fatos daquela noite, os fatos da pancada ou das pancadas que o Victor deu na cabeça do Lucas. E o que tem que ser analisado aqui são as provas
que vão comprovar ou não nesse caso. Nesse caso, hoje, aqui, com base no que está aqui no processo, nesse processo que vocês têm aí na mão de vocês, dos senhores. Tá? Com base nisso. Então, ele fez, não é relevante para o processo. Ele teve uma conduta, não é relevante para o processo. Ele é do PCC, não é relevante para o processo. Ele não está sendo julgado aqui por organização criminosa. Ele está sendo julgado aqui, ele está sendo acusado de homicídio duplamente qualificado. E os fatos que a gente tem que analisar são esses. Tá? Não é, mas ele faz, mas a linguagem, mas o... Não, são elementos que podem demonstrar a personalidade dele, podem trazer uma verossimilhança. A verossimilhança, ela é algo que aparenta muito ser, é real dentro daquele contexto. Eles têm tatuagem, ele tem tatuagem de que matou, né, de cometer homicídio. As duas tatuagens, supostamente, são 2 homicídios. Mas o que essa tatuagem representa para esse processo? Nesse caso, no ato do Vitor bater com um pedaço de pau na cabeça do Lucas. O que isso representa? Qual que é o fundamento? Qual que é o que comprova o fato dele ter a lágrima tatuada, supostamente tendo cometido 2 homicídios? Adriel, faz uma gentileza. Coloca na tela o movimento 11.2. Eu só vou precisar confirmar a página aqui, porque eu estou com o processo todo aberto. Onde tem a foto da identidade dele, do registro dele. Eu acho que não está dando para ver, né? É aí mesmo, é a foto que eu quero. Você pode dar zoom? Dá para ver mais ou menos ali. Vocês conseguem enxergar ali que já... Essa foto ele tirou quando ele fez a identidade dele, o responsável pela captura. Tá? Não foi na delegacia, não foi depois do crime. Tá vendo que já está ali a tatuagem dele? Vocês conseguem enxergar? Podem responder, vocês conseguem? Se não conseguir, eu consigo mostrar aqui, se o doutor me permitir. Então, ali. Tá? Então, ele tinha 16, 17 anos quando ele tirou essa foto. Quando ele fez o documento de identidade dele. Já estava lá. É relevante para esse processo? Porque o processo aqui a gente tem que analisar o fato em concreto, se ele cometeu ou não o crime. Não a vida pregressa dele, não os antecedentes, não o que ele fez já. Os antecedentes vão influenciar lá na sentença. Porque aqui o que tem que se analisar aqui são os fatos. Então, ele tem lá, pode ter cometido ou não 2 assassinatos, quando ele tinha 15, 16 anos. Hoje, ele não colocou uma terceira lágrima ali, porque ali já tinha 2. Se ele tivesse que de fato cometido, ele teria feito mais uma, se fosse essa lógica. Então, ele não podemos considerar o fato dele ter a tatuagem de que cometeu homicídio, supostamente cometeu homicídio, como um fator que determine se... ele tem a tatuagem, logo, não é uma lógica. Essa lógica, ela não pode se aplicar aqui. Aqui tem que ser com base nos fatos. O direito penal, ele garante que, na dúvida, quem deve se beneficiar é o réu. Então, a dúvida aqui é qual é a relevância dessa tatuagem para o fato do Vitor ter batido. E mais do que isso, porque o que a gente está discutindo aqui é a intenção, o que vai fazer a diferença.
o que vai mandar ele para a cadeia para cumprir de 12 a 30 anos, ou de 4 a 12, vai ser a intenção. Ele tinha intenção? Ele bateu com a intenção de matar? É isso que a gente tem que analisar. E analisar os fatos do processo. Analisar as provas, analisar aqui. A gente não pode colocar o contexto social dele, não pode colocar a vida pregressa, não pode colocar outras atitudes, não pode colocar o fato dele supostamente falar que é do PCC para intimidar as pessoas, não pode. Isso não é assim que o direito penal funciona. Não é assim que uma pessoa deve ser julgada. Se isso acontece, o sistema está quebrado. Aqui a gente está analisando o fato. O fato é, ele deu paulada, o Lucas sobreviveu na hora, e o fato que a gente tem até agora aqui, trabalhando aqui. Eu vou trazer mais elementos. Mas até agora, o Vitor deu paulada no Lucas, o Lucas faleceu dias depois no hospital, e o Vitor já tinha as tatuagens bem antes de cometer o crime. E ele vai pagar. Ele vai ser condenado. Ele já confessou. Ele confessou uma lesão corporal aqui. Ele confessou que ele agrediu. Ele confessou que ele tinha a intenção de agredir. O dolo dele não foi matar, o dolo dele foi agredir. E eu vou ter que dividir essa defesa em duas partes. Porque os senhores podem entender que o Caio não participou e podem entender que o Caio participou. Então eu tenho que trazer as duas hipóteses. Tá? E para isso, Adriel, eu preciso do movimento 141.2. Eu achei que vocês senhores já viram, mas eu quero passar de novo e eu vou comentando conforme a oitiva da dona Karina, que é mãe do Caio, for se desenrolando. Se você puder fazer gentileza. Só um minutinho, Adriel, por favor. Para rememorar, ela esteve aqui hoje. Não sei se vocês se lembram, se vocês se atentaram. Eu perguntei categoricamente, porque ela falou: a ordem foi para matar. Foi para matar. Eu perguntei: a senhora tem certeza? A senhora tem certeza? E ela confirmou. Vocês devem se lembrar disso. Então, vamos ouvir o depoimento da dona Karina. Iniciando gravação nos autos 529 e 28 2022, modalidade semipresencial a pedido das partes. Autor, Ministério Público do Estado do Paraná, presente por seu promotor de justiça. Réus, Caio Henrique Saraiva, presente virtualmente, uma vez que residente no estado de São Paulo. Presente Victor Emanuel dos Santos Almeida, na forma do Código de Processo Penal, recolhido na penitenciária em Paranavaí, por videoconferência. Presente também os defensores, não residentes na comarca, que optaram pela videoconferência, doutores Murilo Henrique do Prado Oliveira e doutor Vanildo Nunes de Lima, magistrado presente no fórum local Centenário do Sul, bem como a primeira testemunha a ser ouvida, arrolada na denúncia, senhora Karina do Carmo da Silva. Karina, está ouvindo bem? A gente vai ver a senhora no processo, que são réus o Caio e o Vitor Emanuel. A senhora é parente de algum deles? Eu sou mãe do Caio. Mãe do Caio? Uhum. Então a senhora vai ser ouvida como informante, mas de qualquer forma é importante que diga só a verdade para as perguntas do promotor e depois dos advogados, tá? Uhum. Então, com a palavra inicialmente para a oitiva da informante, mãe do réu Caio Henrique, o Ministério Público. Boa tarde, dona Karina. Boa tarde. Consta que no dia 19 de março de 2022, por volta de 9 horas da noite, no cruzamento entre a Rua de Cambé e Nossa Senhora do Rocio, em Centenário do Sul, o senhor Victor Emanuel dos Santos Almeida, uma vez que desferiu os golpes, consoante os áudios, por favor. E, sobretudo... O que aconteceu, eu e o Lucas saiu na porrada, entendeu? Nós fomos no tapa, nós dois.
Daí eu peguei de R$10 para ele foi e comprou um borotinho de pinga e duas escolas para tomar. Daí, chegando em casa, ele queria desligar o Wi-Fi. Daí eu entrei na frente dele para ele não desligar o Wi-Fi. Ele foi e me jogou no sofá, nós foi saiu na porrada. Daí eu não sei na hora do tapa lá se foi eu ou ele que saiu, tirou sangue da minha boca, cortou minha boca por dentro. Separa um pouquinho. Ó, notem que ela já está narrando lá muito mais próximo já fazia algum tempo dos fatos, mas isso foi muito mais próximo do que hoje. Ela está narrando que eles tinham atritos, que eles brigaram, que ele deu um soco, que ela sangrou. Então, isso, ao longo da instrução de hoje, ficou inequívoco, né? Tá comprovado. Ela teve problema com o Lucas. Tá? Então, esse problema existiu. Essa situação existiu. Pode seguir, Adriano, por favor. Nisso, como fala início, ele desceu embora me xingando de piscate, falando um monte para mim, e saiu, e pegou, desceu para baixo, falou que ia dormir numa casa melhor do que a minha. Daí, umas 6 horas da tarde, 6 e pouco, quase 8 horas, a tia dele, a Rosa da Silva, chegou lá em casa falando que tinha batido no Lucas. Ele tinha batido o quê? Que tinha batido no Lucas. Ah. Aí daí, no momento, ninguém estava sabendo quem foi que bateu. Daí depois que ela veio falar que foi o Mandrake que matou, ou que bateu, e que disse que foi ordem do Kaique que mandou. Entendi. Aí você ficou sabendo pela boca dos povos. Ah, a senhora ficou sabendo isso da boca do povo. E o áudio que eu ouvi na delegacia dele falando, só um foi minutinho. ele mesmo que mandou. Outra característica de todos que tiveram aqui. Ficou sabendo pela boca do povo. Recebeu um áudio de não sei quem. Alguém disse. Então, ninguém presenciou. Ninguém sabe de forma categórica afirmar. Eu presenciei, eu vi. É assim, não é assim. É sempre alguém disse, alguém falou. Pode seguir, Adriano. Vou bater no Lucas. Entendi. Tá. E a senhora teve relacionamento com ele, com o senhor Lucas, por quanto tempo? Faz 10 anos. Quase 10 anos. No Largo de Bordo faz 10 anos. Tá. Por exemplo, o seu filho tinha ciúme deles? Tinha alguma coisa entre eles? Eles se davam bem, não se davam? Tinha uma relação de amizade, de animosidade? O doutor, 2 vezes só que eles conversou pelo câmera do celular, o negócio do zap lá. Sim. Eles conversou, daí o meu filho ainda falou assim que ia vir para Centenário, os 2 bebês, os 2 bebês para dar dor de cabeça para mim aqui, entendeu? Mas assim, conversando normal. Eu não sei onde que levou isso aí do Mandrake pegar e fazer isso aí com o Lucas. Porque o Mandrake saía da minha casa, ele comia na minha casa, ele bebia na minha casa. Ele era ex-marido da minha filha. Entendeu? Entendi. Ele era ex-marido da minha filha. Separa Eu não sei o um que minutinho. levou ele a fazer isso aí. Vocês percebem outra questão ali? Que o Mandrake não saía da minha casa, ele bebia, ele estava almoçando, ele ficou com a minha filha. Então, eles tinham um relacionamento. Né? Então, me ameaçou, fica meio difícil, é um pouco contraditório essa questão também. Que também não é muito relevante pro caso, porque isso aí é questão de conduta dele. A conduta dele não influencia. O que vai influenciar de fato, a intenção dele e o que foi feito naquele momento. Tá? Mas só para vocês verem que assim, essa história toda, ela tem várias nuances, ela tem vários detalhes e não é tão preto no branco. Ah, foi ele matou porque ele é assim, assim, assado, porque ele é ruim, ele é um perigo, ele precisa estar recluso. Tem mais coisa aí. Tá? E coisas e elementos que levantam dúvidas. Tá? Mas, especificamente sobre os fatos, isso eu vou conseguir demonstrar. Isso é só que até mesmo nas condutas aí de que foram faladas aqui hoje,
tem contradição. Até em traçar a personalidade dele pela própria Karina existe essa contradição. Tá? Obrigado, Adriel, pode ir. Tá, e a senhora sabe se eles tinham alguma coisa junto, se eles tinham algum envolvimento com coisa errada ou não, ou com coisa certa? Sabe se eles tinham algum... O Lucas comprava pó do Mandrake. Ah, entendi. O Lucas comprava pó do Mandrake. Entendi. E a senhora sabia que o Lucas era usuário de droga? Eu fiquei sabendo 4 anos atrás, que eu não sabia também não. Sabia depois que eu vi ele fumando. Ainda eu estava com ele ainda, depois ele já começou a se envolver com pedra também. É isso que eu queria saber, se era cocaína, se era maconha ou se era crack. Porque eu não conheço isso aí, eu não sei o que é pó, o que é pedra. Eu não posso falar o que é, que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida. Entendi. E quando a senhora tomou conhecimento da morte do Lucas? Quem falou para a senhora? Que dia? No mesmo dia que bateram nele, a tia dele, a Rosa da Silva, foi na minha casa e contou para mim. E nesse dia mesmo eu ia descer no hospital, ela falou que não era para mim descer, porque o pai do Lucas e a mãe dele estavam revoltados, que não era para descer, com medo deles baterem em mim. Entendi. E por causa da vergonha que eu passei aqui, porque isso aí é uma vergonha que eu nunca passei na minha vida, eu não pude ver ele, eu não pude despedir dele, eu não pude fazer nada. Eu não briguei com eles nada para ver o Lucas, não briguei com nada para ir no hospital, nada, de vergonha do que aconteceu. Eu nunca passei por isso na minha vida. Tá. E a senhora entende que o Caio, que é o seu filho, ele está mesmo envolvido nesse homicídio? Aí eu ouvi o áudio dele na delegacia. Era isso que eu queria saber. Então, eu ouvi o áudio. Até no momento eu não estava sabendo, depois que eu ouvi o áudio dele na delegacia. Tá bom. Eu estou satisfeito, Excelência, sem mais perguntas. As defesas? Sim, Excelência. Boa tarde, dona Karina, tudo bem? Boa tarde. Como que era o relacionamento da senhora com o Lucas? Vocês brigavam muito? Teve outros episódios tendo agressão entre vocês? Então nós brigávamos direto. Direto nós saímos na porrada assim. Aí teve uma vez que eu arranquei o sangue dele, que deu até ponto nele. Então tinha agressões físicas entre vocês? Direto nós brigávamos, mas nós ficava 3, 4 dias brigado, aí depois ele voltava e ia pra minha casa. Tá, e o Caio ficava sabendo desses episódios? O Caio ficava sabendo de tudo lá em São José do Rio Preto. Entendi. E nesse dia em que o Lucas foi agredido, teve soco por parte dele contra a senhora? Tem outro fator aqui, né? Porque eles falaram que aqui ao longo de toda a instrução, de todo o plenário das oitivas, que eles não tinham contato. Mas ela falou que acabou de falar que de outra situação que ela apanhou, o Caio ficou sabendo lá de São Paulo. Tá? Então, é só para demonstrar que existe contradição. Existem inúmeras contradições aqui no processo. Tá? Pode seguir, por favor. Que nem eu falei, na hora que nós dois estamos na porrada ali, eu não sei quem foi que coisou, porque minha boca sangrou. Mas a senhora ficou sabendo que a vizinha da senhora, a Sidneia, teria ligado para sua filha, que a sua filha relatou na delegacia, dizendo que houve soco e que fez sair sangue da sua boca. Não, a senhora ficou sabendo disso? Sangue saiu da minha boca, agora isso aí eu não estava sabendo também não. Tá. E foi a senhora que avisou a sua filha, a Rafaela, da briga, nesse dia? Não, porque o mesmo celular que eu tinha contato, assim, que eu conversava com eles, é o que o Lucas vendeu. E se ele não tivesse vendido, eles iam ver lá as provas lá de eu defendendo ele com o Caio. Tá. E o Caio, ele já tinha avisado o Lucas outras vezes que era para parar de bater na senhora? Não, uma vez só que ele falou pro Lucas, seu Lucas, quando você beber, você não dá trabalho pra minha mãe, não. Só a única vez que ele falou só foi isso. Entendi. Não falou mais nada. E esses áudios que a senhora relatou? Vocês perceberam que a mensagem que foi mandada pro Lucas? Então, existia um relacionamento, diferente do que foi falado aqui. Mas
Isso é só para reforçar novamente que as contradições que existem e que se mantiveram aqui no dia de hoje. Por favor, Adriano. Aí que ouviu na delegacia. A senhora ouviu a palavra bater, mandar bater, não matar. Não, tá lá que ele mandou mesmo. Mandou bater, agredir. Agredir. Mas era pra estar lá, tipo, pra dar, acho que um susto só. Pra dar um susto, né? É isso, Tá. Adriano. Obrigado. Vocês ouviram? Ela falou que era para dar um susto só. Eu perguntei aqui hoje. Perguntei reiteradamente, né? Eu perguntei e falei, a senhora tem certeza? Ela, tenho certeza. Ali ela falou outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente do que ela falou aqui hoje. Ali ela falou, é para dar um susto. Se é para dar um susto tem intenção de matar? Não tem. Então, se é para dar um susto, não é para matar. Logo, a intenção, que é o que diferencia um homicídio de uma lesão corporal. Porque é isso que diferencia. Uma lesão corporal com resultado de morte, o que diferencia é a intenção. Porque o dolo da lesão corporal acaba na lesão corporal, na agressão. O dolo do homicídio, ele finaliza na consumação do homicídio. E é a intenção que faz diferença. Porque se ele tivesse intenção de matar, tivesse dado um tiro, porque há de convir que um tiro é muito diferente de paulada. Se ele tivesse dado um tiro na cabeça do Lucas, e o Lucas viesse a falecer dias depois, aí sim, aí ele poderia sim, de fato, ser condenado por homicídio. Mas ele não teve intenção. Ele não teve a intenção de matar. Ele pegou um pedaço de pau. E por mais que mude ali a versão dele daqui, da versão que ele declarou na polícia, que ele estava desacompanhado de advogado, que a gente não sabe como foi colhido esse depoimento. A gente não sabe se ele sofreu pressão, e nem saberemos. Né? Pode existir, mas não muda. Ele confessou que ele bateu e ele falou que ele sofreu uma ofensa. Né? O Lucas ofendeu ele, chamou ele de corno, chamou ele, enfim, falou que teve relações com a ex-mulher do Vitor. Então, assim, houve uma provocação. E tanto que aqui a gente não está falando de legítima defesa. Né? A gente está falando de lesão corporal. Ele teve o intuito de pegar um pedaço de pau para agredir em uma hipótese, ele pegou o pedaço de pau e eu não posso afirmar também, porque as únicas pessoas que sabem disso é ele e o Lucas, que já não pode mais se defender, que infelizmente não está mais entre nós. Ele pegou um pedaço de pau, mediante a ofensa, e desferiu o golpe na cabeça. Seja pegar e bater, ou tomar o pau do Lucas, porque, pelo que ele falou aqui, o Lucas fugiu. E deu na cabeça dele. Não muda. Independente, essa contradição, independente de existir ou não, não muda o fato de que nunca existiu uma intenção de matar. Nunca existiu essa intenção de matar. E essa intenção de matar é o que define. É o que vai fazer diferença lá nos quesitos, a hora que vossas excelências forem votar. Né? Eu queria colocar o depoimento da Sidneia, por favor, Adriano. Ele está no 1415. Eu sei que já foi passado, mas eu acho que é importante reforçar.
Se quiser adiantar para a parte que ela... Iniciando a oitiva nos autos 52928. O promotor perguntar inicialmente. Nós, agora nós moramos ali no Sabemos só no... Tudo bem, Sidneia? Boa tarde. Boa Pode deixar, tarde. pode. Boa tarde. Sidneia, você sabe o que aconteceu com o Lucas? O que foi que houve? Nós só ficamos sabendo só no outro dia, um negócio da confusão. Que os dois andavam juntos, direto e reto, lá na vila onde nós moramos, ali no Bicatu ali. Quando você fala os dois andavam juntos, quem eram os dois? Era o Mandrake e o finado Lucas. Agora, esse menino aí, o filho da dona Karina, eu não conheço ele, não. Ah, tá. O Caio a senhora não conhece. Não. Tá. Só por foto. Só por foto, tá. E o que a senhora ficou. O que a senhora tomou conhecimento? Por que a senhora já falou do Mandrake? O que a senhora sabe do Mandrake? Ele morou perto de mim, ele vivia lá na rua de casa. Tinha vez que ele ia lá na porta de casa, nós ficava conversando. É porque, assim, a senhora sabe que ele está sendo acusado aqui de ter matado o Lucas? Amando do Caio? Sabe disso? Eu sei, fiquei sabendo. E a senhora entende que isso é plausível, que isso tem fundamento, ou não? De tudo que a senhora viu ali, dessas conversas que a senhora tomou conhecimento, de conversar com um com o outro, até mesmo da postura, principalmente nesses dias, no dia anterior ao fato, no dia do fato, a senhora viu ali o seu Mandrake junto com o Lucas? Eles andavam aqui na pista ali. Pista de casa. Andava. Tá. Mas assim, a senhora sabe de alguma coisa, né, que possa ou incriminar ou inocentar o seu Mandrake em relação a isso? Não, isso aí você pode condenar, isso aí não vale nada. Oi? Separa, por favor. Pode condenar isso aí, que isso aí não vale nada. Ele deu um soco. Percebe que pode condenar porque isso aí não vale nada. Ela não presenciou, ela não pode responder se ele matou ou não, que é o fato que a gente precisa analisar aqui, se a intenção dele era de matar ou não, e ela fala, esse aí pode condenar, por conta de todas as demais atitudes dele, supostas atitudes dele. Só que aqui a gente não pode julgar as demais atitudes dele. E ele não pode ser condenado injustamente por um fato com base nas demais condutas dele. Cada conduta tem que ser processada individualmente, ou elas podem ser processadas todas de uma vez só, ou elas têm que ser cada uma individual. Teve um fato ali com o marido dela. O marido dela denunciou, ele foi na delegacia, ele registrou o boletim de ocorrência. Lembra que eu falei do devido processo legal, que cada um vai ser julgado, tem o direito ao contraditório. Aqui ele não tem o direito a esse contraditório. Fica difícil. Como que a gente vai fazer uma prova negativa aqui? Né? A gente, para analisar se ele teria, porque daqui a pouco ela fala, acho que vocês devem lembrar, ou ela falando aí, ele tem que ser condenado porque ele não vale nada. Por quê? Quais são os elementos? Quais são as situações? Quais são os crimes cometidos que eles vão ter para que ele passe pelo devido processo legal, para ele poder ser julgado de acordo, né? Ele ter o direito de defesa, né? Porque se ele cometeu, o código está falando aqui, no fato dele ter a tatuagem no rosto, de lágrima, que supostamente é de homicídio que ele cometeu. Pelo fato dele falar que tem associação com o PCC. São outros crimes, são outras situações que não podem, na hora de vocês votarem, vocês não podem, pelo nosso código, para garantir que o nosso sistema judiciário funcione. Ele precisa, se tiver uma brecha de dúvida, ele não pode ser condenado pelo crime de homicídio. Ele vai ser condenado. Eu já falei isso aqui. Ele vai ser condenado. Mas por lesão corporal com resultado morte, que é a pena justa e adequada para o crime que ele cometeu. E não por homicídio. Pode seguir. Na casa do meu marido, sem meu marido fazer nada para ele. Tá, então ele tinha personalidade de ser agressivo? Ele era bem agressivo.
Ah, entendi. Entendi. Então, assim, ele não pode-se dizer que ele não temia as pessoas e não respeitava as pessoas, que ele entendia que podia agredir as pessoas sem sofrer consequências, por exemplo? Porque ele passava lá na rua de casa lá e antes dele fazer isso aí com o menino aí, ó, ele levou o menino para beber e depois pegou a arma e fez o finado Lucas andar na vila, onde nós moramos, para ficar atirando. Ele ficou dando tiro lá na porta da minha casa ainda. Mas que Parei dia um foi pouquinho. isso? No dia do fato? Não foi nenhuma nem duas vezes aqui que falaram que ele atirou, né? Não sei se os senhores perceberam. Então, se a intenção é matar, se a intenção dele era de tirar a vida do Lucas, e ele tinha acesso à arma de fogo, pelo que estão falando, tendo com base o que nos depoimentos das testemunhas. Se ele tinha acesso à arma de fogo, por que ele usou um pedaço de pau? É mais fácil matar alguém com um pedaço de pau ou com uma arma de fogo? Acho que a resposta é obviamente que é arma de fogo. Ou uma faca. Por que ele não usou uma faca? Porque a arma de fogo pode ser que ele não tenha acesso. Ok. Agora, a faca tem. Todos nós temos acesso à faca. Todos nós temos faca na cozinha. Então, ele poderia ter usado. Se a intenção dele, se a ordem... Se o ímpeto dele fosse: eu vou tirar a vida do Lucas. Arma de fogo, arma branca, que é uma faca, ou pedaço de pau. Não faz sentido escolher um pedaço de pau. Não faz sentido. Né? A lógica aqui é arma de fogo, faca, e por último, ele pegou ali no momento. Tá? Pode seguir, Adriano. Quanto antes? Não, foi bem antes. Ah, bem antes. Bem antes, uns 2 meses atrás. Ah, mas e por quê? Qual a intenção dele de ficar pedindo pro Lucas dar tiro lá na vila? Não, o finado, ele estava dirigindo uma moto. Ah, E ele estava com a arma dando tiro na vila. Acho que tá. Então o Lucas estava dirigindo uma moto e o Mandrake estava na garupa e era isso? Isto. E o Mandrake dando tiro lá na vila, mas para quê? Para intimidar as pessoas, para dizer que era o cara? Eu não sei. Mas a senhora viu isso ou alguém te contou? Eu vi, moro ali na vila, ali, ele passou Ah, na isso que eu casa. queria. Tá, deixa eu só te falar o seguinte, olha só. Pelo fato da senhora estar falando isso, tá? Se a senhora receber qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de questão, que a senhora foi no fórum, que falou isso, aquilo, a senhora entra em contato comigo, tá bom? Tá bom. Se sentir pressionada, se receber algum recado de alguém, fala diretamente comigo, Tá bom. tá bom? Sem mais perguntas, Excelência. A defesa? Sim, excelência. Boa tarde, dona Sidneia, tudo bem? Boa tarde. A senhora é vizinha da Karina? Eu moro de fundo com ela. Tá. A senhora sabe como que era a relação dela com o... Ó, morava de fundo, tá? Esse detalhe é importante, porque ela ficou sabendo, ouviu o tiro, viu várias outras situações, e ela falando que ela mora de fundo. Você pode, por favor, Adriano? Lucas? Eles brigavam muito? Como que era? Eles não brigavam com ninguém. Eu morava ali de fundo, ali no quintal, ali era tudo aberto, né? Agora fechou ali o fundo ali onde nós moramos na vila. Mas não brigavam nunca, ele bater nela, nem ela bater nele. A convivência dele era boa. Você pode parar, por favor? A convivência dela era boa. Então, assim, a pessoa mora de fundo, viu supostamente o Vitor atirar, ouviu falar, mas a vizinha da frente, que teve aqui, que falou que eles viviam, que era uma relação conflituosa, falou no depoimento dela que era uma relação conflituosa. Aqui ela fala que não viu. Então, percebem que existe uma tendência a condenar objetivamente, condenar independente dos fatos, o Vitor. E eu não estou falando aqui que ele não tem que ser condenado. Ele confessou aqui.
Ele confessou que ele cometeu uma agressão, uma lesão corporal. Ele agrediu de fato, ele tinha intenção de ir lá e, com o perdão da palavra, descer o cacete no Lucas. Essa era a intenção dele. Era bater mesmo. Era dar uma lição. Uma lição que não cabia a ele dar. Uma lição que cabe à justiça. O que deveria ter acontecido era a denúncia pela dona Karina e cair aqui com a promotoria. Devia existir o devido processo legal. E aí ele não cumpriu isso. Ele foi lá e ele cometeu o crime previsto no artigo 129, agravado pelo parágrafo 3º, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de 4 a 12 anos. Ele não assumiu o risco, ele queria dar uma lição. Ele tinha intenção de bater mesmo. Tanto que ele poderia ter escolhido uma arma de fogo, ele poderia ter escolhido uma faca, mas ele escolheu um pedaço de pau. Ah, mas foi na cabeça. Foi na cabeça. A cabeça ele vai dar menos chance de defesa, porque se ele quer dar uma lição, ele quer dar a lição e não sofrer uma retaliação. Ele escolheu um pedaço de pau. E derrubou. E tanto é que o Lucas continuou vivo. O Lucas faleceu 20 dias depois no hospital. Não foi na hora. Ele não chegou lá e bateu, garantiu que o Lucas estava imóvel e que não ia mais... Ah, mas foi porque... Não tem ninguém que falou isso no processo. Ninguém falou que ele parou porque saíram gritando. Não, ele parou porque ele não tinha intenção de matar. Devido ao processo legal, a dúvida deve ser favorável ao réu. É uma regra. É uma regra que garante que pessoas inocentes não vão ser condenadas. É melhor 100 réus serem absolvidos do que um inocente condenado. 100 culpados serem absolvidos do que um inocente condenado. Tá? E aqui a gente não está falando, de novo, não é que ele não deva ser condenado, mas ele não pode ser condenado por homicídio, porque nunca foi a intenção. Nunca foi a intenção. Todos os elementos que a gente tem no processo fala, foi para dar uma lição, foi para agredir, foi para bater, foi para ofender a integridade física do Lucas. Não foi matar. Porque se fosse matar, ele teria usado uma arma de fogo ou uma faca. Tá? Isso pensando sem a participação do Caio. Tá? Sem a participação do Caio. Porque esse é um outro momento. O Lucas provocou. O Lucas falou. O Lucas chamou ele de corno. O Lucas falou que teve relações com a mulher dele. Ficou evidenciado aqui e nos depoimentos que o Lucas assediou a Rafaela. Rafaela, né? E essa injusta provocação levou o Vitor a ser tomado por uma forte emoção e agrediu o Vitor ser tomado por uma forte agressão e uma forte emoção e agrediu o Lucas. Né? Então aqui eu vou falar dos quesitos de novo mais tarde, mas aqui os senhores vão responder. Só um minuto. Do Caio, né, que é da cliente da doutora, vai ser só como é negativa de autoria, vai ser o primeiro da materialidade,
o segundo, se ele mandou, o terceiro obrigatório do julgado absolve o acusado, e aí, se passar, tem o quarto da impossibilidade de defesa e o quinto do motivo fútil. O do Victor Emanuel, que é o claim do senhor, o primeiro também é materialidade, o segundo, autoria, daí ele executando os golpes, né? O terceiro, pela tese que foi alegada, seria o se quis o resultado morte, porque a tese principal de defesa parece que é de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, né? O crime para ter doloso, e foi a tese de autodefesa do Victor também, que não quis a morte. Então vai ser, se o réu Victor Manuel, assim agindo, quis o resultado morte. O quarto obrigatório do julgado absolve o acusado. O quinto, a princípio eu coloquei aqui da violenta emoção, né? De que ele teria sido chamado de corno, e a questão do desentendimento ali no momento com o Lucas, com a vítima. E o sexto e o sétimo das qualificadoras também, impossibilidade de defesa e o, por último, do motivo fútil. Se o Victor acabar sendo considerado culpado, aí vai entrar na questão de lesão corporal também se desclassificar, se, por exemplo, votar no o terceiro que ele não quis o resultado morte, aí desclassifica e vai para de votar. Tá? do Lucas. O Victor bateu na cabeça do Lucas com um pedaço de pau para ofender a integridade física dele, mas não tinha intenção de matar, mas o Lucas faleceu decorrente dessas lesões. Disso, o Dr. André vai trazer o quesito de que ele cometeu o crime tomado por uma forte emoção. Vocês vão votar que sim. E é isso que eu peço para vocês. Porque, de fato, houve uma injusta provocação do Lucas. E isso foi a resposta do Victor para o Lucas. Se vocês, por eventualidade, considerarem que o Caio foi o mandante, mesmo assim, todas as evidências que existem aqui nos autos, que daí eu vou complementar, comprovam que não foi a ordem de matar, foi a ordem de dar um susto, foi a ordem de dar uma surra, foi a ordem de dar uma lição. Essa foi a ordem. Mano, isso aí foi salvo meu, tio. Quem bateu objeção contra isso aí, manda tomar no cu, tio. Manda vir trocar ideia comigo. Eu que mandei dar um pau nele, tio. Eu que mandei mandar ele pro hospital. Parei. Entendeu, tio? Eu que mandei dar um pau nele, tá? Considerando a hipótese de vocês, de vossas excelências, entenderem de que o Caio teve participação, tá? Eu mandei dar um pau nele. Isso é, eu mandei matar ele? Não é. Eu mandei tirar a vida dele, eu mandei mandar ele para a vala, eu mandei... independente, eu mandei dar um pau nele. Eu mandei mandar ele para o hospital. Não foi mandei matar ele. A intenção aí está comprovada. Isso é fato. A vida pregressa, o linguajar dele, a forma como ele fala, não pode ser considerado como... vamos interpretar... Não é, ele falou expressamente ali, ó, eu vou dar um pau nele. Mandou dar um pau nele. Mandou mandar ele para o hospital. Não é mandou ir matar ele. É muito diferente. E isso é um fato, isso é um elemento do processo. Se vossas excelências entenderem que o Caio teve participação, isso é um elemento, isso é uma prova. Isso é uma prova concreta de que ele mandou agredir. Ele mandou agredir a integridade física do Lucas. Tá? Pode... Entendeu? Fala lá se a família dele se sente bem, tio. Entendeu? Se uma pessoa ia lá e metesse a cara na mãe deles lá. Entendeu? Vê se eles iam gostar. Entendeu, tio? Essa que é a realidade, tio. Entendeu? Independente. Bater em mãe minha, a parada é outra, tio. Levou um boi que eu não tô aí, senão a situação ia estar pior. Entendeu? Senão ia ter que descer esse povo aí tudo, tio. Entendeu? Já... Mais uma condicional aí de que não houve a intenção. Que ele falou que se ele tivesse aqui seria pior. Mas ele não estava. Então ele não pode ser julgado, e o Victor também, por algo que poderia ter sido. Se eu tivesse aí seria pior. Mas o que ele falou lá no começo? Que era para dar um pau. Ele não falou que era matar, ele falou que se ele tivesse, seria pior. Então eles estão sendo julgados pelo contexto deles.
e não pelos fatos do processo, pelos elementos de fato. Esses elementos de fato comprovam que o que aconteceu foi uma lesão corporal. Não existiu a intenção de matar aí. Pode tocar. Não ia ficar da hora não, tio. Entendeu? Essa que é as ideias. Entendeu, tio? E o bagulho, se esse povinho ficar muito de bolinho podre aí, tio, entendeu? Nós vai descer esse bolinho podre aí, tio. Vai acabar todo mundo desse bolinho podre aí, tudo no hospital também, tio. Entendeu? Papo reto, que o bagulho foi cobrando. Pode parar, André. Obrigado. Nesse momento agora, eu gostaria de explicar para Vossas Excelências o que é a coautoria, como que funciona a coautoria. Eu vou ler para vocês o artigo 29 do Código Penal, que fala: quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Por que eu achei interessante explicar para vocês o que é o concurso? Talvez Vossas Excelências não absolvam, não acolha a tese defensiva da absolvição para o Caio, que, ao meu ver, ele não mandou bater, nem mandou matar. Não há provas nos autos, ao meu ver, como advogada, capazes de condená-lo. Caso Vossas Excelências acreditem que ele deu a ordem para bater e não para matar, que vote para que ele seja condenado pelo que Vossas Excelências acreditem que ele tenha cometido. Eu vou explicar aqui um exemplo. Participação em crime menos grave, desvio subjetivo de conduta. Pelo que se desume do mencionado parágrafo, o legislador pretendeu punir os concorrentes nos limites impostos pela finalidade da sua conduta. Ou seja, se queria concorrer para o cometimento de determinada infração penal, se o seu dolo era voltado no sentido de cooperar e praticar determinado crime, não poderá responder pelo desvio subjetivo de conduta atribuído ao autor executor. Tem um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Imaginemos o seguinte exemplo. A estimula B a causar lesões em C. Ao dar início às agressões, B, agindo agora com ânimos ocidente, dolo de matar, espanca C até a morte. Como se percebe, B não fora instigado por A causar a morte de C. Tal fato se deveu exclusivamente a um desvio subjetivo da conduta de B. Em razão do disposto no parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal, A somente deverá responder por seu dolo, ou seja, se a finalidade de sua participação era estimular, instigar o agente a causar lesões em alguém, e se durante a execução do crime o autor executor resolver ir mais adiante e praticar outra infração penal que não aquela sugerida ou estimulada pelo partícipe, este último somente será responsabilizado pelo seu dolo. Se o dolo foi o de estimular o agente a cometer o delito de lesões corporais, por ele deverá ser responsabilizado. Se o resultado mais grave fosse previsível para o concorrente, a pena prevista para uma infração penal para a qual queria concorrer será aumentada até metade.
que é isso daqui? Vamos supor que Vossas Excelências cheguem à conclusão de que não, o Caio realmente mandou o Vitor ir lá e dar um pau no Lucas. Os áudios que tem no processo, se Vossas Excelências os considerarem verdadeiros, para mim são falsos, são mentirosos, o Caio talvez possa ter mandado bater na vítima, não matar. Assim, seria, se fosse o julgamento para desqualificadora. Então, eu reitero o pedido, né, feito pela primeira tese da absolvição. Ao meu ver, não há prova suficiente no processo para que o Caio seja efetivamente condenado. Ao meu ver, ele não mandou matar. Esses áudios que dizem, né, mandou bater, mandou mandar para o hospital, são falsos, são mentirosos. Falsos não, são legítimos. Caio gravou, mandou para a Ana Rafaela, mas o conteúdo é mentiroso. Então, ele deve ser absolvido, ele não pode ser condenado, por questão de justiça. Da minha parte, é só. Só indagar a defesa do Caio. Ficou também, então, como tese, pelo que a doutora falou agora, a desclassificação para lesões. A tese principal é da negativa de autoria e, subsidiariamente, desclassificação para lesões corporais seguidas de morte. Do defensor do Vitor, a tese principal é desclassificação para lesões corporais seguidas de morte e, subsidiariamente, afastamento das qualificadoras. Ah, sim, da atenuante. E tem a atenuante que ele invocou no interrogatório da violenta emoção. É isso, né? Então, ele aí tem que acrescentar também que as defesas pediram os afastamentos das qualificadoras, e bem como a defesa do Caio e autodefesa no interrogatório, reconhecimento da privilegiadora de violenta emoção, só para o Caio. Desculpe, só para o Vitor, está certo. Só aqui terminar a redação dos quesitos, tá? Aí eu já faço a leitura. Excelência, você me perguntou da réplica. É verdade, deixa eu indagar. Então, a seguir, indaga o Ministério Público se usará da faculdade da réplica. Vou usar sim, Excelência.